Celso Batista Inácio, quem está falando, da Universidade da Luz. Mais uma vez, nós estamos fazendo uma gravação de vídeo relativamente ao autoconhecimento, excluindo da possibilidade de entendimento de autoconhecimento como um sistema de autoajuda. Autoconhecimento é conhecimento de si mesmo, saber como você funciona, como a vida funciona, e quais são as possibilidades que você tem de gerenciar seus conteúdos, seus recursos e suas energias para produzir a sua própria realidade, porque é para essa destinação que os seus conhecimentos servem. Então, nós escolhemos para falar um tema hoje, um dos itens das 7 virtudes divinas, que são honestidade, fidelidade, sinceridade, verdade, harmonia, paz e pureza. Quando nós chegamos ao ponto de conhecer as virtudes divinas, significa que nós alcançamos o status espiritual que nos permite viver as experiências com poder. Segundo as previsões do Evangelho, muitas pessoas que se encontravam na presença do Cristo, naquela época que ele veio, não veriam a morte sem que chegasse o reino dos céus ou o reino de Deus com poder. E é exatamente esse é um momento que se concretiza, se materializa, isso para muitas pessoas, conhecendo as virtudes e entendendo que as práticas das virtudes se transformam em energia que alimenta o seu ser espiritual, psicológico, e o seu corpo físico te dão poder, capacidade, te dão estados de espírito elevados. Então, o conhecimento das virtudes divinas é fundamental para fazer uma transição para um estado de experiência superior. Então, a honestidade é um elemento que corresponde, em termos de poder, em termos de energia acumulada, corresponde à segurança, o seu sentimento de segurança. Sentimento de autoconfiança também deriva da honestidade. Em segundo lugar, nós encontramos como virtude divina a fidelidade. Fidelidade é um princípio que faz com que você tenha a fidelidade das outras pessoas, uma correspondência de fidelidade das outras pessoas, tenha fé em si mesmo, na vida, fé nas outras pessoas, tenha confiança, um nível alto de confiança pessoal em relação ao gerenciamento da vida. Isso gera em você o poder de acreditar firmemente numa proposta, num propósito, e também isso participa do processo de formação da autoconfiança. A terceira virtude divina, muito importante, chama-se sinceridade. A sinceridade, ela gera a confiança, gera a confiabilidade e gera a autoconfiança. Como você pode ver, todas as virtudes divinas são geradores de autoconfiança e mais outras virtudes, mais outros poderes. Em quarto lugar, vem a verdade. A verdade é o elemento fundamental da certeza, da convicção, para que você possa ter êxito em qualquer empreendimento, para que possa obter sucesso naquilo que você pretende fazer, para ter resultados esperados de acordo com a sua vontade, você precisa de ser praticante da verdade. Precisa de falar a verdade e usar esse recurso como um elemento construtivo dos seus diálogos com a vida. A verdade responde por confiança na vida, responde por confiança em Deus, responde pela autoconfiança, como já dissemos, muitos participam da autoconfiança. Depois vem a harmonia. A harmonia é um senso de organização, um senso de paz interior, de ordem interna e de autoconfiança. Depois vem a paz, como a sexta virtude. A paz é o elemento fundamental da plenitude, da consciência total, da visão espiritual, da autoconfiança também. E o sétimo é a pureza. Pureza responde por saúde, por felicidade, sentimento de felicidade, por sentimento de autoestima e pelo sentimento de autoconfiança, e permite ainda ter a visão de Deus. Não a visão como nós sempre tivemos, porque a visão de Deus também se altera de acordo com o seu nível de consciência. Com isso, nós conseguimos a libertação do medo e
e fazer a transposição da animalidade para a humanidade. Porque antes de nós chegarmos à consciência de sermos espíritos, é preciso desenvolver a nossa humanidade. Podemos nos apropriar de conhecimentos relacionados com o conhecimento do espírito, o que significa o espírito, o que é isso de verdade, e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar a nossa humanidade, ou seja, tornar-nos pessoas mais humanas, as nossas atitudes mais humanizadas. Porque nós tivemos uma origem, segundo o processo da evolução, uma origem dos animais irracionais, na evolução dos animais irracionais, onde nós tivemos o medo como fundamento da nossa experiência total, é a base da experiência de todos os seres, é começar no negativismo, começar no medo, na negação da vida, e percorrer uma escala de progressão e de evolução para chegarmos ao nível de confiança absoluta, segurança absoluta, sentimento de fé, sentimento de exercício de poder, o sentimento de prazer, de alegria, de contentamento, de paz interior e a visão de Deus. Então, na animalidade, nós desenvolvemos o medo, e o medo ampliado nos levou a diversas experiências onde nós começamos a sentir o que verdadeiramente significa o medo. Então, nós temos o medo de morrer como fundamento de tudo, e as derivações do medo de morrer é medo de perder, medo de enfrentar, medo de morrer, medo de perder, medo de enfrentar e medo da solidão. Os 4 medos. E desenvolvendo esse sentimento de medo, nós criamos as experiências, e as experiências nos dão esclarecimento, nos dão luz interior e nos dão percepção da realidade. E isso gera como elemento fundamental e o último, como resultante, o discernimento, indispensável para poder ter o direito de livre escolha, livre-arbítrio. Sem discernimento é impossível você ter liberdade verdadeira. Então, nos livramos do medo da morte, do medo de enfrentar, do medo de perder e do medo da solidão, a partir das experiências. Só com experiências de enfrentamento, vivências, é que nós conseguimos criar discernimento, iluminação, visão, percepção da realidade de que a morte, de fato, não existe como elemento último da experiência do nosso ser total. Ela existe numa etapa como um desenlace natural da experiência temporal, que é a existência, e nós passamos por muitas existências até ter a consciência plena do que nós somos, da nossa realidade divina, da nossa origem divina, destinação divina, e compreendendo isso, então, nós naturalmente perdemos o medo de morrer. Sabemos que não podemos morrer. Depois que nós obtivemos as informações do Antigo Testamento, falando que a árvore dos conhecimentos é a árvore da vida, então nós temos os conhecimentos como um elemento fundamental da vida. E tivemos a segunda informação de que os conhecimentos do bem e do mal juntos são responsáveis pela consciência de morte. Então, para eu ter consciência de corpo e consciência de morte, é preciso que eu utilize os conhecimentos negativos, que eu negue a vida. Se eu nego a vida, eu experimento a morte. Então, todos os seres humanos encarnados estão experimentando a morte para adquirirem consciência da sua imortalidade, então terem direito a ela, direito natural, pelo processo de ascensão e de elevação de energias. Depois que nós estivermos praticando as virtudes divinas, nós vamos virar a página da humanidade e entrar na página da espiritualidade, porque o próximo nível da vida é espiritual. Depois que nós tivermos a consciência de que nós somos espíritos, somos imortais, então nós começaremos o processo de decrescimento da atividade mental negativa, de redução da atividade mental negativa. E a redução da atividade mental negativa, ela responde pela vitalização plena, permanente e perene. Ela responde pela saúde total, responde pela invulnerabilidade total e responde pela transição da consciência de morte, consciência mortal, de corpo físico, para a consciência de espírito. Na consciência de espírito, nós vamos aprender, vamos praticar
os elementos doar, servir, compartilhar, cooperar e dividir como elementos da consciência divina. E, com isso, nós vamos dar à nossa vida o aspecto da felicidade que nós todos sempre sonhamos. Então, já podemos saber, desde já, que na experiência da humanidade, a experiência de felicidade é uma experiência parcial. Ela é momentos felizes decorrente da utilização adequada dos conhecimentos, aqueles que nós chamamos de conhecimentos do bem. Mas, na consciência de espírito, nós vamos desenvolver a consciência da nossa divindade, que somos seres divinos, filhos de Deus, que crescemos em espírito, segundo a programação espiritual prévia que foi feita para a nossa experiência humana, e isso nos dá o direito agora de praticar as virtudes divinas e mais os elementos da doação, servir, compartilhar, cooperar e dividir, para termos a nossa própria experiência transformada em experiência de felicidade. Esse nosso vídeo termina por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e espero que você esteja conosco no próximo vídeo.